Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor, eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Vonei Prado e hoje o nosso tema é falar sobre 5 km e 10 km, né, as duas provas aí que muitas vezes, né, Vonei, principalmente os 5 km é uma prova muito subestimada, talvez seja a prova mais subestimada hoje no nosso ambiente de corrida, por ser considerada uma prova para iniciante. Realmente ela é, para o iniciante é lógico que ele não vai começar, né, na prova de maratona, 21. Mas é uma prova muito dura, né? Os 5 km, quando você está treinado e você vai para o seu melhor desempenho, a gente brinca que é aquela prova que você anda descalço em caco de vidro desde o primeiro momento, né? Exige muita preparação, tão quanto qualquer outra distância, né? Na verdade, Heleno, a gente fala que a prova é para iniciante por causa do tamanho da prova, da distância, do volume da prova, né? Mas é uma prova super que a gente pode colocar, que ela é uma prova, eu particularmente acho uma das provas mais difíceis de competir. Sim. Né? Você pensar na preparação para ela e no dia da competição, é uma prova que você tem que estar com uma parte psicológica também, uma parte mental muito forte para você não jogar a toalha numa prova de 5 km, né, cara? Que todo mundo acha que é uma prova, vamos colocar entre aspas, banal. Sim. E é uma distância que, por ser subestimada, o pessoal não costuma fazer. É um desafio que a gente podia deixar para a turma, né? Já começando com o desafio, experimente correr uns 5 km no seu melhor limite. No limite. No limite. Daquela que você vai chegar, cruzar a linha de chegada e sentar na beirada do meio-fio e falar assim, não tem mais nada para entregar. Sim. Aí eu quero ver se a pessoa vai falar realmente que os 5 km é uma prova de iniciante, né? Eu vejo, né, Volney, que talvez os 5 km, porque o que acontece? O comprometimento, quando você fala para uma maratona, você tem que treinar, você tem que fazer o longo, você tem que fazer aqueles treinos de ritmo, você tem que ter o volume, porque senão, para completar, fica aquela coisa, fica difícil, né? Você vai ter muito problema. Os 5 km, você vai fácil, você consegue fazer. Você vai completar. Você vai com completar. certeza, sem muito sofrimento, né? Então, para a grande maioria dos amadores, né, sempre deixa um pouco de lado aí essa parte do treinamento. Quem treina realmente num nível de profundidade maior sabe do tamanho de complexidade que é a prova de 5 km. Né? E tudo depende de como você quer encarar essa prova de 5 km, né, Leandro? Eu acho que mesmo corredores mais experientes que já buscam distâncias maiores e têm a preferência por distâncias maiores, é sempre interessante ele colocar uma prova de 5 km dentro de uma programação, de um planejamento, né, que pelo menos 1, 2 vezes no ano, aquele corredor que treina, se prepara durante o ano inteiro, né? Sim. Então é sempre interessante ele colocar esses 5 km como forma de preparação e assim, a gente até gosta de usar essa distância até mesmo como parâmetro avaliativo pra gente com nossos atletas, né? Se você não tem... Na prova é o local que o atleta vai correr mais rápido. Não adianta você falar assim, vamos fazer uma tomada de tempo no treino. Sim. Beleza, ele pode encarar como uma forma motivacional grande e tudo, mas nunca no mesmo nível de motivação que uma prova, que uma competição, né? Sim. Por toda a energia que a competição traz, o que está relacionado em volta. Então, a gente tinha que tentar resgatar isso. A gente vai pensar lá 20 anos atrás, quando a gente começou, né, mais de 20 anos atrás aí, a gente tinha só prova de 5, a gente tinha maratona, mas era muito, maratona e meia maratona eram provas escassas no calendário. Sim. E isso a gente tinha 5 e 10 quilômetros, e a gente fazia 5 e 10 quilômetros quando tinha. Exatamente. E mesmo assim, era a cada 2, 3 meses, a gente tinha uma prova aqui em Belo Horizonte, né? 5 e 10K, e ficava cheio, o pessoal sempre se comparava, né? Porque acaba que as distâncias maiores fica mais difícil, são tantas variáveis externas que interferem, que fica difícil de você comparar, né, até a sua evolução. Mas as distâncias menores, muitas vezes existiam os circuitos aqui, que você poderia comparar o seu desempenho do início do ano com o final do ano. E isso servia também como um trampolim para as distâncias maiores. Que a gente sempre fala, quando você pega os 5 km, dos 5 para os 10, existe uma perda de desempenho de 3, 4%, dos 10 para os 21, um tom de 4%, e mesma coisa para os 42. Então funciona como uma engrenagem. Então, se você melhora nos 5, você está empurrando os seus 10 também para ficar mais rápido. Se você melhora os 10 e fazendo um treinamento adequado, bem distribuído, bem equilibrado, você também está melhorando o seu 21, que acontece
para os 42. Então eu sempre coloco que um bom corredor de distância maior, ele vai ser um bom corredor nas distâncias menores. Agora, nem sempre. Ao contrário. O contrário é verdadeiro. Um corredor de 5 e 10K, ele não vai, pode não ser ter o mesmo sucesso numa prova de maratona. Mas um bom maratonista, ele tem que ser um bom corredor de 5K. A gente espera que ele seja um bom corredor das distâncias menores, até mesmo porque elas fazem parte da preparação para essas provas maiores. Da preparação. Então eu vejo assim, está muito relacionado então a distância que realmente a pessoa que nunca correu, o primeiro objetivo da pessoa é tentar correr esses 5 km, né? E aí não importa em termos de intensidade. E para essa pessoa iniciante, é um desafio. É um desafio. E aí ela encara o 5K como desafio. Já o amador, já um pouco mais avançado, ele já não tem esse desafio mais do 5K. E o cara pensa, né? Vou ver, ou do 5 e do 10 também. A gente já está começando a chegar nos 10 km com essa mentalidade do amador também. De não correr um 10 km, que é muito pouco. Eu vou pagar e vou lá correr 40 minutos, 50 minutos. Vou fazer uma viagem para correr 50 minutos, 45 minutos. Para correr 5 km. E mal saber que às vezes ele está indo para correr a corrida mais importante da região, do país, né? Que seja, como a gente fala da tribuna em Santos, um 10 km de tribuna em Santos aqui no Brasil. Exatamente. Então, assim, é uma prova que todo mundo deveria experimentar se tivesse oportunidade, que é uma prova que a gente já teve a oportunidade de fazer, é uma prova muito bacana, né? Muito bem organizada. Então, assim, eu acho que a gente voltar, né? Tentar voltar os olhos desses corredores amadores para essas distâncias é muito importante. Então, por isso que é interessante a gente falar sobre isso. E também eu vejo que está relacionado à parte cultural, principalmente criado que o mérito passa a ser somente a distância. O mérito passa a ser a distância e não muitas vezes a intensidade. E tudo bem quem não quer fazer força, não tem esse espírito de querer, se sente mais realizado só com a distância. Mas que a gente tem que lembrar que uma corrida de 5 km, uma pessoa que treina para ela fazer determinado tempo, muitas vezes ela vai treinar tão quanto ou mais do que um amador que treinou para completar 42. Então quem corre 5 km em 16 minutos, 15 minutos, tem um volume de treino tão grande quanto um maratonista amador ou mais. Vai correr 80 a 100 km por semana. Até mais, né? Porque a gente vai ver os atletas de elite que correm 5 km em 13 minutos, 14 minutos, eles treinam 180 km por semana, 200 km por semana. Vão treinar 2 períodos também, normalmente, como maratonista, por exemplo. Exatamente. E vão ter um nível de esforço gigante. Só que isso, a gente não sabe se está relacionado tanto à parte cultural, quanto também até uma desinformação. Né? Uma desinformação do corredor atual, do corredor moderno, vamos falar, não sei se a palavra certa, esse corredor atual nosso hoje, que muitas vezes ele está tão dentro dessa cultura da distância, somente da distância. Então ele banaliza os 5 km e os 10 km. Mas lembrar que essa preparação para você melhorar e melhorar significativamente, você vai demandar muito tempo. Demanda. Né? O ganho de velocidade é muito, muito mais difícil, né, Heleno? Que você ganhar o ganho de volume. Sim. Se você parar para pensar, você melhorar a sua velocidade é mais difícil que você melhorar seu volume, você ganhar volume, né? Numa preparação. Num primeiro momento, você pegar um corredor que faz 5 km em 30 minutos, 6 minutos por quilômetro, teoricamente, com algumas manobras de treinamento, você já faz ele melhorar bastante, mas você chegar na casa dos 20 minutos, né, já muda a história, a configuração já muda. Exato. E aí um masculino um feminino chegar em 20 minutos para correr 19, já é bem diferente. Né? Um masculino que chega a correr abaixo de 18, ele tem que ter um nível de treinabilidade grande, alto. E chegar ali, por exemplo, vai afunilando cada vez mais. Chegar nos 15 minutos, aí já é um funil assim para poucos. Isso. Né? Pensando nisso aí hoje, só para a gente ter uma ideia, exemplificar com números, hoje os corredores brasileiros, eles não estão correndo abaixo de 14 minutos nos 5 quilômetros. Né? O masculino e o feminino nosso hoje não tem abaixo de 16. Né? Lembrando que o recorde mundial é do brasileiro. O recorde mundial do Joshua Cheptegei de 12,35. O feminino fez 13,58 agora, eu esqueci, foi até batido esse ano, em junho agora, né?
na pista, e que são velocidades incríveis, né? 12,35 dá um pace de 2,31 e 13,58 dá um pace de 2,50, né? 2,48, 2,48, 2,47 para feminino. Então, é muita coisa. Absurdo, né? Você tem que ter uma treinabilidade gigante, são anos de treino. E aí, falando em treinabilidade, né, Leno? Eu acho que uma das coisas, igual você colocou, é o pessoal achar que, preparando-se para uns 5 km, o volume de treino vai ser menor, a intensidade, a qualidade dos treinos vão ser piores. E é aquilo que a gente fala, tanto a prova quanto a preparação, ela é diferente. E é muito difícil. Sim. Né, cara? Você vai mexer em outras variáveis do treinamento, mas você vai andar também nos treinos, dependendo da situação, em velocidades e intensidades que você vai terminar sessões de treino muito acabado. Muito exausto. Você parar para pensar em volume do treino na preparação para uma prova maior, uma meia maratona ou uma maratona, beleza, mas pensando na intensidade de treino para essas provas menores, para essas provas de 5 e 10 quilômetros, você também vai estar saindo de sessões de treino muito acabado, porque são sessões que você vai ter um volume, você precisa de ter um volume, a gente sabe disso, a gente já falou isso várias vezes, né? E você vai trabalhar em intensidades muito mais altas que você trabalha com volumes maiores. Sem dúvidas. O nível de recuperação, você vai precisar dessa recuperação 48, 72 horas para um novo treino de qualidade. E falando nisso, né, Volney, o corredor de 5 km e 10 km, ele precisa de 3 variáveis importantes, né? Limiar anaeróbio alto, VO2 máximo e economia de corrida, né? Então, tudo que vai precisar também para as distâncias maiores, só que quando a gente transfere para 21 e 42, precisa de uma capacidade aeróbica gigante, né? Mais capacidade de controlar, dissipar calor. Isso. Né? E fundamental também a economia de corrida, mas na questão dos corredores de 5 e 10, mas falando de 5, um limiar altíssimo, um VO2 alto e uma economia de corrida. Isso é baseado em que tipo de treino? Volta nos treinos tradicionais que a gente sempre fala, né? O limiar, como que deve ser um limiar para um corredor de 5 km? O limiar é sempre o mesmo. Exato. Né? Não é porque ele está correndo 5 km, isso que o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo, não é porque ele faz 5 km que ele vai ter o limiar dele vai ser menor. Não, o limiar é o quê? É o esforço que você suporta por 50 minutos. Isso. Então ele vai fazer limiares de 50 minutos, às vezes limiares em sobrecarga de 30, fazendo 20 mais 10. Ele vai fazer quatro blocos de 10 minutos, que vão dar aí 4 blocos de 3 quilômetros. Igual se for um limiar misto terminando na intensidade, né? Se for próxima à intensidade da prova. Isso. Se você vai fazer ele bloqueado, você pode fazer ele terminando, né? Intensidade mais alta. 10.000. Exato. Né? E as séries de VO2 são aquelas séries, voltando a falar, que vão durar aí de 3 a 5, 7 minutos. Isso. Né? As séries de VO2 máximo, que vão ser séries aí de 800 metros, 1.000 metros, 1.500 metros, trabalhando em velocidades altas, né? No volume de... E também importante trabalhar as velocidades... Séries de repetições também. Séries de repetições, são as séries de 200, 300 metros, porque quanto mais treinado você tá, você vai correr em velocidades mais altas. Nossa. Então a série de repetições não é só para você ganhar a velocidade, mas melhorar a parte coordenativa, né? Que vai ajudar Mecânica da corrida. A mecânica da corrida. Você correndo mais coordenado, você vai correr, vai melhorar a sua economia. Economia de energia. Vai melhorar a sua economia de corrida. Então, muitas vezes, só que é o pulo do gato. Você não pode ir que as pessoas não entendem, né? Vai lá, quantas séries vai fazer de 200 metros? Você não vai fazer 20 séries de 200, porque aí passa a ser um volume de 4 quilômetros. Se o objetivo é treinar série de repetição, tem que lembrar que a série de repetição é uma série o quê? De altíssima intensidade. Então, qual que é a pausa? Quanto maior a intensidade, a pausa tem que ser gigante, tem que ser grande. Talvez o dobro do tempo. Então você fez 200 rápido, vai fazer 200 trotinho. Isso. Né? E você vai trabalhar muito intenso ali para melhorar esse recrutamento de fibra muscular, melhorar a parte coordenativa. Mas lembrar que isso não deve ser feito em pouco volume e não deve ser feito sempre. Sempre, exatamente. Porque é altamente lesivo, né? Você fez uma série dessa numa quarta-feira, quinta e sexta-feira você vai fazer um treino leve. Não tem como você fazer mais nada depois Exatamente. disso. Tem que esperar a sua musculatura recuperar. Né? E aí entra também, para fechar, né, Heleno, dentro da programação, o nosso famoso treino longo.
Né? Que a gente não vai deixar ele ali de 70, 80 até 90 minutos, 100 minutos de treinamento longo, dependendo do nível do atleta, ele vai continuar fazendo a mesma sessão de longo. E longos com qualidade, não é longos também. A gente pensar, não, então vou fazer longo só para bater. Não é só para bater perna, a gente vai encaixar. Talvez pode ter até sessões desses longos que você diminua um pouco o tempo de estímulo e põe mais intenso esse treino longo. Né, para trabalhar essa... Depende muito do que você fez durante a semana. Mas é interessante pensar aí, porque sempre tem aquela pergunta, né? Ah, mas eu vou treinar provas para 5 e 10 quilômetros, eu preciso ter muito volume? Claro que precisa. Claro. Ah, não. Se você vai treinar para determinado nível de desempenho, beleza. Você com 50 quilômetros, 40 quilômetros por semana, você está feliz. Agora, se você quer melhorar, vamos colocar um número hipotético aqui, se você é mulher, quer fazer abaixo de 20 minutos, você vai ter que treinar mais. Tem que treinar mais. Se você quer treinar, se você é masculino, homem, quer fazer para 16 minutos, você não vai conseguir fazer treinando 40 km por semana de treino aeróbico, 50 km. Ah, precisa fazer longo? Claro que precisa. Precisa. Ele é a base, através do treino longo que você vai melhorar o quê? Todas aquelas adaptações cardiovasculares, aumentar o número de capilar, melhorar a força do seu coração, né? Aumentar o número de mitocôndrias, todas aquelas adaptações que vão te ajudar tanto no exercício, nos treinos de intensidade mais alta, quanto também na parte de recuperação. Né? Perfeito, é exatamente isso. E aí, né, somando esse volume semanal, a gente vai colocar os treinos de rodagem, né? E esses treinos de rodagem também, como a gente sempre fala, com qualidade. A turma tem gostado de falar muito aí de rodar devagar, muito lento e tal. Se você fizer 7 treinos na semana, beleza, talvez você pegar um treino ou outro e fazer uma rodagem que está mais cansado, você, né, conhecendo, você vai colocar um treino mais lento. Mas se você está rodando ali 4, 5 vezes, coloca uma rodagem, tem duas pausas na semana, 3 pausas na semana sem treino, né, você já está descansando. Então essas rodagens têm que ser rodagens de qualidade, para também justificar e ajudar também em tudo que você colocou, desse ciclo de melhora que a gente precisa dentro da parte de preparação nossa, né? Sem dúvidas. E tem que lembrar que esse treino de rodagem, vamos colocar um exemplo, isso é uma pessoa, o tradicional que a gente vê muitos amadores em programas de treinamento fazendo 4 vezes por semana. Dessas 4 vezes por semana, ele vai treinar um treino de limiar, um treino de VO2, um treino longo e um 4º treino de rodagem. O que está no conceito, que tem sempre aquele erro que a gente sempre comenta, rodagem ou regenerativo? Não é regenerativo. Isso. Regenerativo, até esse nome é um pouco controverso, mas ele não funciona. Por quê? Porque seria um treino para você descansar. Você já está descansando, já tem 3 dias que você não está correndo. Exato. 3 dias que você não está correndo. Então esse 4º treino, que é um treino de rodagem, ele tem que ser uma rodagem que tem uma velocidade mínima para que gere adaptação. Porque se você sair para poder correr e esse treino não tiver nenhum tipo de transferência, você está perdendo tempo. É melhor você ficar em casa descansando. Né? Se for treino muito, muito lento, ele é um treino lento. Lembrar que o lento ele é relativo. Né? A gente costuma ver exemplos das pessoas, mas o queniano roda 5h30. Pessoal, 5h30 para ele é quando ele está fazendo o 14º treino da semana dele, possivelmente o 2º treino do dia dele, que o primeiro treino dele foi muito pesado, ele está fazendo um 2º treino. Você não tem um contexto para trás para falar daquela sessão de treino. Você tem que analisar todo o contexto que aconteceu. Não era o contexto do dia nem do dia anterior. É do contexto dos últimos 10 treinos, daquelas sessões de treino que ele fez. Que ele está fazendo, para poder falar que ele faz, e colocar aquilo. Será que ele faz todos os treinos desse jeito? Exato. Né? Que a gente costuma... o pessoal gosta sempre daquela relação 80-20. 80% lento e 20%. Mas tem que ver o que é esse lento. O lento para um cara mais rápido, ele é lento para ele, mas ele vai ser muito rápido para uma pessoa normal. Para outras pessoas, exatamente. Então não pode universalizar esse lento, de colocar 5h30 e todo mundo é 5h30. O que é esse número, né? Exatamente. O 5h30 pro Heleno não é a mesma coisa que o 5h30 pro Marilson. Exatamente. Vou colocar o Marilson 5h30 e o Heleno 5h30, tá errado, tem alguma coisa de errado. E outra coisa, né, Volney, é a questão da frequência cardíaca, que muitas pessoas colocam ela no programa de treinamento. Tem que lembrar que a frequência cardíaca é uma coisa muito particular, né? Vai depender de N fatores do dia a dia, calor, umidade, seu estado de hidratação, seu sono, seu estresse, isso tudo influencia diretamente na frequência cardíaca. E a gente tem que pensar o seguinte:
do jeito que você treina, é a forma que você vai querer competir. Se você treina usando frequência cardíaca para 5 e 10 km, você vai entrar numa prova e se você estiver se sentindo bem, lá no quilômetro 3,5, para bater seu melhor tempo, e sua frequência passou do que você está acostumado, você vai reduzir? Você não vai reduzir. Exatamente. Né? Então a frequência cardíaca, ela pode ser só um ponto. Um balizador, né? Vamos usar isso aí. Um balizador para você olhar o seguinte, quando você está destreinado, para aquele esforço, seu coração vai bater mais. Isso. À medida que você melhora o seu condicionamento, para aquela mesma velocidade, seu esforço vai ser menor, seu coração vai bater menos. Né? Então, a gente não trabalha, nós aqui dentro da HF, a gente não trabalha e a gente também vê que quando o treinamento para melhora de desempenho, a gente não vê o uso da frequência cardíaca. É claro que quando a pessoa está no início, ou você usa isso, né? A pessoa não tem nada, é o primeiro ponto, você pode usar ela, é melhor que usar nada. Nada, exatamente. Né? Mas depois que já tem outros fatores, né? Outras formas aí de monitoramento, isso. Né? Que é a relação distância-tempo, a sua própria percepção, a frequência cardíaca ela vai ficar em segundo plano. A frequência, se você for pensar no desempenho, ela é um fator limitador. Se você for preocupar com o nível de frequência. Sim. Porque é o que a gente está comentando aqui, cada dia vai ter um problema. Né? Acordamos hoje para treinar de manhã, estava 15 graus. Pô, você chegou para treinar, você está com 60 graus, 60 batimentos de frequência. Tá. Você chegou aqui daqui 4 meses, saiu para treinar no mesmo horário, está 35 graus. E aí? Umidade alta. Só de você aquecer sua frequência. E aí você não vai treinar, você vai voltar pro carro e vai embora. Você vai embora. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente sempre falou isso, assim, é um parâmetro que a gente tem, mas você poder usar, talvez com iniciante, eu nem gosto de usar com iniciante, né? A gente comentando sobre isso, eu acho que é muito mais fácil você tentar usar uma percepção de esforço, objetivo de esforço, do que a frequência. Sim. Até mesmo porque, dependendo do que ele usa para medir essa frequência, ele vai. Se ele estiver pegando, né, ele mesmo, tiver com um relógio sem fita. Então, assim, tiver do lado de alguém, enfim, tem N variáveis também que pode interferir naquela marcação da frequência dele. Sim. Então, assim, a gente orientar pela percepção de esforço, né, aquela escala de 0 a 10, eu acho que, dependendo, ele começa a entender um pouco, e à medida que ele for, você pega ali 2, 3, 4 semanas no máximo, você já consegue usar a relação distância-tempo com ele. Perfeito. Se você tem, né, mesmo que ele não tenha um GPS, mas se você tem alguma marcação e um cronômetro no braço, você consegue usar essa, né, do ponto 1 ao ponto 2, quanto que ele gastou, como é que ele vai ser, o que você quer que ele faça, e aí você vai orientando dessa forma, né? Sim. Bom, Ney, uma coisa que existe, né, dentro dos corredores, eles acharem que para correr mais rápido os 5 km, você tem que treinar rápido, você tem que só treinar rápido, né? E aí a gente volta a falar que a base do treinamento dos 5 e dos 10 é o limiar e também as rodagens, os treinos longos. Quanto melhor a sua capacidade aeróbica, quanto melhor o seu limiar, melhor vai ser seu desempenho na prova de 5 km e na de 10 também. Mas o que acontece também é que se você só treinar limiar e rodagem, quando você for correr numa prova de 5 km, que você entrar naquele ritmo, você tem que ensinar seu corpo a enfrentar, a condicionar ele físico e mentalmente a correr em velocidades mais altas. Claro. Para na hora que você entrar, você faz, opa, o que é isso aqui? Você tomar aquele susto. Exato. Né? Você não está preparado, né, fisicamente, você sentir aquele desconforto, aquela queimação, você faz, opa, você vai tirar o pé. Então, eu vejo que uma das propostas do treinamento intervalado, muitas vezes até os limiares ou até os treinos de ritmo, quando você faz em intervalado, eu lembro quando eu treinei para poder fazer meu melhor 5 km, que eu fazia um treino que era 5 tiros de 1000 metros na velocidade de 5 km. E comecei com uma pausa grande, 3 minutos, e fui diminuindo a pausa, fiz isso por 3 semanas. Não era só buscar adaptação fisiológica, era buscar também de eu guardar na gavetinha aquela sensação, aquela emoção de como que era, como que meu corpo ia portar com aquilo, né? Aquilo ficar cada vez mais familiar. E além de te dar confiança também. Exatamente. Né? Então você tinha um pace meta, que já estava decidido faltando 8 semanas, e ia fazendo esse treino, 5 séries de 1000 metros,
com 3 minutos de pausa, semana seguinte com 2:30, depois com 2:15, 2 minutos, mantendo a mesma velocidade e diminuindo a pausa. E isso, Helena, é importante também, além de você ensinar seu corpo e mostrar a parte mental, é porque você também vai entendendo que mesmo com a pausa, à medida que vão passando os estímulos, a dificuldade vai aumentando e aumentando muito. Sim. E a gente sabe que durante a prova de 5 km ou 10 km, tem momentos que são críticos dentro da prova. E nesse momento crítico, se você se preparou dessa forma, né, que, com sessões de treino onde se trabalha tanto a parte física, mas principalmente a parte mental e de entendimento do que está passando naquele momento, aquilo é entendimento. O que está passando nesse momento. Perfeito. E aí você sabe, é difícil, mas eu consegui fazer isso durante a minha preparação. Eu já entendi como que eu vou passar. Sim. O corpo fala assim, opa, peraí. Né? Nem sempre às vezes a gente joga a toalha. Sim. Né? Às vezes não vou falar que se você fizer isso, você não vai jogar a toalha, não. Nós mesmos já jogamos várias vezes, né? E assim, jogar a toalha, né, Vonley? Muitas vezes não é parar na prova, é diminuir o ritmo. É diminuir o ritmo. Porque você fala assim, nossa, tá tão desconfortável. Exato. Que eu vou tirar um dedinho aqui. E você já passou por isso na preparação. Sim. Você passou por esse desconforto e não por uma vez só, várias vezes, e naquele dia você não estava preparado para aquele desconforto, talvez. Sim. E eu falo que principalmente quando você se prepara, um dos maiores arrependimentos que tem não é nem abandonar a prova, não. É você não ter enfrentado aquele momento do jeito que você enfrentou na preparação. Sim. Eu não sei se você lembra, na época da pandemia, a gente fez, quando já estava acabando a pandemia, nós levamos o grupo poder fazer uma tomada de tempo de 5 km lá na Avenida dos Andrades, que é toda plana, ia 2,5 km e volta 2 km, bem marcado. E a gente fez uma preparação com um grupo específico, né, um polimento de 12, 14 dias voltado para esse treino. Como não estavam tendo provas, aí nós fomos para lá, largamos, então foi quase uma prova, né? Todo mundo com muita motivação, adrenalina no topo e tudo. E é tão interessante, né, que você faz o primeiro quilômetro, né, marcando dentro do ritmo, o segundo quilômetro, e a confusão começa a vir no terceiro, né? Na hora que você bate o 2 minutos, você chega no quilômetro 3, do quilômetro 3 ao quilômetro 4, essa transição do 3 para o 4, ela é dolorosa, né, cara? Porque ali, pelo mais que você esteja no mesmo ritmo, que é o que estava acontecendo, e às vezes subindo um pouquinho, às vezes pode cair, você está perdendo 3, 4 segundos no quilômetro, mas o desconforto tá imenso, né? Muito maior. Muito maior. E você está preparado para isso, né, nos treinos, quando você faz esse treino intervalado e saber que esse terço final, a gente sempre fala, o terço final sempre é a parte mais difícil. Mas de qualquer distância, de qualquer distância. Mas numa prova de 5 km, o que acontece? Você está num déficit de oxigênio, né? Você está num nível de acidose muito maior. Muito maior. Né? E aí chega um momento também, Helena, que dependendo, não é nem porque você não quis enfrentar ou não quis encarar, é porque não teve condições físicas, né? Você não consegue. A sua perna começa a trapezar, a travar, né? O nível de acidose seu tá tão alto que até braço dói, cara. Sempre a gente tá comentando, você trava o braço, você fica com dor no braço, então é uma situação muito grande. Foi interessante que você colocou aí a respeito da preparação final de 2, 3 semanas, porque uma coisa que a gente tem que deixar claro é mais ou menos isso, né? Aquele atleta que treina constantemente, ele está preparado para a prova de 5, 10 km sempre. Sempre. Então, assim, ele fala assim, mas eu preciso de fazer um ciclo. Não precisa não. Se você resolveu fazer uma prova de 5 km daqui 15 dias, daqui 3 semanas ou 4 semanas, beleza, 10 km, tranquilo. É diferente dele virar para você e falar assim, eu quero fazer uma maratona. Uma maratona não tem jeito, né? Assim, dependendo do nível do atleta, você vai ajustar, mas ele não vai estar preparado, passado pelo processo para encarar aquela distância. Os 5 km não. Se ele é um atleta que treina ali, o que ele se propõe, se são 3 vezes na semana, se são 4, 5, ele está ali cumprindo esse processo dele há 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, a qualquer momento ele pode marcar uma prova de 5 km. É só ele vai fazer o quê? O polimento vai ser a semana final, os 10 dias da semana final, que ele vai fazer o quê? Vai, algumas vezes, diminuir um pouquinho o volume, vai fazer alguns treinos específicos, né? Igual esses treinos intervalados em velocidade de prova, para ele ficar cada vez mais familiarizado. Familiarizado, exatamente. Né? Trabalhar o emocional, o mental dele para poder encarar a prova e chegar e fazer a prova, né? Existia um treinador português chamado Muniz Pereira, ele falava que o atleta consegue ficar no topo em provas de 5 e 10 quilômetros, até meia maratona, mas 5 e 10 por 10 meses.
por 10 meses. Preparado, né? Preparado. Preparado. E a gente vê claramente isso. Né? Agora, o que não pode é o cara pensar isso dele achar que ele... Por isso que é uma prova que a recuperação ela é menor do que uma maratona, do que uma meia, o tempo de recuperação, que ele pode fazer prova toda semana. Toda semana. Né? Porque ele acaba que ele prejudica até a preparação. Vai prejudicar a preparação. Quando ele aumenta os riscos de lesão, porque é o que a gente falou. A prova é o local que você corre mais rápido. Sim. Se você começar toda semana a fazer prova, você vai ter que tirar o pé da preparação. Sim. Essa é uma opção. Vamos colocar entre aspas assim. E isso agora, se você quer continuar na sua preparação, seguindo a preparação e competindo no outro final de semana e competindo no limite, depende de como que você vai competir. Se você vai competir no limite para bater recorde pessoal todo final de semana, a chance de dar ruim é grande. Exatamente. Né? Porque uma coisa acontece, se você continua, se você não ajusta os treinos, você corre risco de machucar. Se você ajusta os treinos, você não vai começar a não melhorar, porque você está deixando de treinar. Você está deixando de treinar. Então é isso que isso tem que ir para a balança. Sim. A gente recomenda aí, vamos pensar aí, totalmente factível a pessoa fazer uma prova por mês. Né? Uma prova por mês, porque ele fez a prova na semana seguinte. Ele vai recuperar muito mais, lógico, a questão muscular, mas muito mais a questão mental, porque a gente pensar numa prova, quando ele vai entrar para colocar o time titular. É lógico. Vai colocar 100%. E aí o que significa? Cara, é 100% de dor. Exatamente. Né? E você preparar o mental para toda semana você sentir dor, não tem jeito. É difícil, cara. Você não vai fazer. Você começa também, né, Heleno? Se você vai realmente para um 100%, vem a parte social. Sim. Você é corredor amador. Exato. Aí se você vai para uma prova, você quer ir para um 100%. Você tem o mental para sentir dor. E você tem o pré, que o pré você vai ter que se preparar para essa prova. Então você vai perder seu lado social de uma sexta-noite, de um sábado, né, um programa. Então aí começa a ficar chato a coisa também. Exatamente. Então isso começa a ser desmotivante. E aí naquele momento lá que a coisa começar a ficar difícil, você já vai começar a buscar essas coisas ruins que te incomodam. Sim. De ter perdido um programa no final de semana, de ter deixado de aberto mão de alguma coisa que você queria fazer, mas deixou de fazer para aquele momento. Sim. E aí é o momento que você tem que tomar cuidado para não entrar aquela hora do largar. Sim. Não só a prova, mas como a corrida também. Né? A preparação, o treinamento. Sim. Mas eu digo também o emocional do você entrar para poder fazer naquela pegada, para andar 100% no limite. Quer dizer, você jogou toda aquela cartada ali. Cara, semana seguinte, pelo menos que você vai voltar a treinar, você ainda tá com aquela sequela emocional do tanto de força que você fez. Claro. Do tanto de força que você fez. E aí você tem que começar, né? No início da semana você vai começar com rodagem mais tranquilo mesmo. Rodagem leve. Voltar. A vantagem dos 5 e 10 quilômetros que com 3, 4 dias você pode colocar uma sessãozinha de treino ali, que, né, ajustada, mas 48, 72 horas você já consegue. Você consegue treinar. Os 5 km mais rápido, talvez 48 horas. O 10 km 72 horas, a gente gosta de competir um 10 km no domingo na quinta-feira. Nos 5 km, quarta-feira, mas a gente garante, a gente joga todo mundo para quinta-feira. Então são 3 dias ali, a segunda-feira uma rodagem muito lenta, aí sim aquela rodagem lenta mesmo, 45, 50 minutos, terça-feira 45 a 1 hora, quarta-feira 1 horinha leve, aí na quinta-feira vai fazer um fartlek, um treino um pouquinho mais intensa aí para reestimular o corpo. Isso. Né? E uma coisa, né, Heleno, aproveitar que a gente está falando da prova também, é que como as outras provas, você tem que ter uma estratégia, né? Sim. Você tem que ter uma estratégia bem construída para a prova, mas são só 5 km, cara. Não, você tem que andar no limite, tem sim. Eu acho que assim, é diferente de uma maratona, que os 5 km você tem que entrar suado, você tem que entrar quente, que teoricamente o primeiro quilômetro ali, você pode até usar ele para acabar de aquecer mesmo, porque às vezes você vai, né, dependendo da prova, hoje a maioria das provas a gente tem sempre muito cheias, você não consegue aquecer até no momento de você alinhar para largar, então você vai aquecer antes, depois você vai ficar 10, 15 minutos parado para começar a correr. Sim. E aí você precisa de realmente entrar no ritmo de prova ali naquele primeiro quilômetro, passar um pouco mais lento para poder entrar. Perfeito. Né? Então assim, eu acho que você tem que construir uma estratégia e dentro dessa estratégia pensar como que você vai começar, como que você vai, né? A progressão não adianta sair caminhando. Mas são só 5 km, não vou quebrar. Vai. É do mesmo jeito que você tem problema em provas maiores, você vai ter problema nos 5 km se você fizer besteira. E pode vir cedo. E nos 5 km é pior. Porque o que acontece? Você pode, no quilômetro 2, estar andando. Exatamente. E pode nem ser andando. Vamos pensar em atletas altamente treinados. É o erro mais frequente que eu vejo em atletas experientes e atletas até de alto nível que acontece
quando eu ia ver provas do Campeonato Brasileiro, que a prova de 5 km, 5 mil metros, né, que tem uma diferença pista, de 5 km, é a prova de rua, e 5 mil metros é a prova de pista. E a prova de pista, 5 mil metros, são 12 voltas e meia. Então eles passavam o primeiro quilômetro, né, assim do super-homem. Ele passa como... São só 5, então eu aguento, né, matando a bola no peito, vai. E assim, a diferença do primeiro quilômetro para o último era gigante. Né, passava na frente, passava ali os atletas de elite 2 minutos e 50, 2 e 48 e terminava a 3, 3 e 5, 3 e 10. É muita coisa, a pessoa acha que não, né? São só 10, 12 segundos para essa turma, é muita coisa. Né? É aquela estratégia que um dia eu comentei, fazem o primeiro quilômetro como se fosse o último e fazem o último como deveria ser feito o primeiro. Porque na realidade, se a gente pegar aí, para mim, um dos melhores corredores de 5 mil, 10 mil, dominou uma geração, era o Mo Farah. Se todo corredor que gosta de 5 km, 10 km, observar o Mo Farah correndo, como que ele começava a correr? Na última posição. O primeiro quilômetro dele era muito lento. E o último quilômetro dele era muito rápido. Por quê? Porque ele sabia, você começar mais lento, você está o quê? Dando tempo do seu metabolismo energético, você não está intoxicando ele, né? Você não está entrando em déficit de oxigênio, né? O metabolismo anaeróbico está sendo numa via, né? Num percentual muito menor. Né? Agora, quando você está indo, é uma outra estratégia, né? Quando você está indo para o seu melhor resultado, se a gente pegar os 2 tempos aí do 10 mil e do Joshua Cheptegei, é um ritmo estável. Você vê ele na pista correndo, quando ele bateu 12,35, ele correu média de 1 minuto, estava dando o tempo dele 1 minuto e 1, 1,00, 1 minuto e 1, 1,00. E última volta dele de 459. Na verdade, né? Eu particularmente, eu gosto, teoricamente, de me preparar para tentar fazer uma prova flat. Totalmente flat. Sim. Talvez o primeiro quilômetro ali um pouco mais lento, até mesmo para acabar de aquecer, mas é para acertar o ritmo. Porque eu prefiro errar o ritmo para menos do que errar para mais rápido. Porque o mais rápido a conta pode ser muito cara. O para menos que a gente falou, se errar para menos na prova de 5 mil, 10 mil, 3, 4 segundos mais lento, 5 segundos mais lento, nem soma no final da sua prova no ritmo que você está fazendo. Né? Às vezes se você sai 5 segundos mais lento, você faz o 10 segundos mais rápido o último quilômetro, dependendo de como é que você entrou. Então, dentro da estratégia, né, de prova para essas distâncias, eu gosto de, né, eu sempre falei isso, de uma estratégia flat para todas as distâncias. E uma coisa que eu acho que é muito importante também é a preparação mental para o momento de dificuldade dessa prova. Cada uma tem a seu. Os 5 km você acabou de colocar L, 2,5, 3 até o 4, cara. Se você bateu o 4, na hora que você bate o 4, aí você fala assim, por mais que você esteja ali, dependendo, claro, né, mas na maioria das vezes você fala assim, não, falta 1 quilômetro, agora eu vou chegar, e aí você cresce, alguma coisa te motiva, você tem algumas coisas, você vem trabalhando em cima disso. Eu brinco que é o 3,5. Ali o 3,5 é o momento que você está... marimbondo. E aí você tem que se preparar mentalmente, porque aquele momento vai chegar, para ele não ser aquele baque, não, esperava. Igual no 10 km ali, você está esperando ele ali no 6,5, 7, e ele vai durar até um 8,5, 9. O 10 km é um pouco mais duro, porque você vai segurar ele por mais tempo. Né? Então, assim, são questões de estratégia, né, que eu particularmente acho que eu gosto de fazer, e eu acho que vai dar mais certo que você sai mais rápido e ter que administrar depois. Porque, não, a gente tem os corredores que adoram pôr a gordura para queimar. Não existe isso. É gordura, né? A gordura mais idiota que tem. Existe, exatamente. Mais burra que tem. Exatamente. E a gente vê cada vez mais corredores de alto desempenho saindo e fazendo o primeiro terço. Né? O maior erro que acontece nas provas são feitos no primeiro terço. Então é fazer aqueles 2 primeiros quilômetros numa prova de 5 mil, 1,5 km, andando muito alto, muito forte, e termina ali num ritmo assim, 10, 15 segundos mais lento. Mas eu corro assim, tudo bem. Você já experimentou correr, então começar Tenta fazer ao contrário. Um pouquinho mais lento, ou então correr numa velocidade constante? Porque aí não consegue, é até um problema emocional que a pessoa não consegue, né? É aquela famosa da carteirada, tá correndo ali, vai competir no início, né? Com os outros corredores. Aí sai aquele estouro da boiada, sai 20 pessoas juntos, aí termina 2. Junto lado a lado. O que adiantou? O pessoal tem que entender, quando você está correndo pro desempenho, não é passar o primeiro quilômetro na frente. É passar o último. É passar o último. Quem vence, então, né? O melhor que tem da prova ali é manter a média de velocidade. É o que você falou. O Mo Farah, ele liderava a última volta, né? Liderava a última volta, se posicionava. Sempre, era impressionante. Impressionante. Faltando ali
3, 4 voltas na prova de 5 km, ele estava posicionado nas primeiras 3, 4 voltas, ele estava lá atrás. Tinha assim, aquela fila indiana e ele na última posição. Você fala assim, não, cara, não é possível. Aí faltando 3, 4 posições, ele já estava lá na raia 1, lá na frente. Né? E quando tocava o sino, ele estava ombro a ombro com o primeiro colocado, ombro a ombro, e ia decidir no final. Agora, tem que lembrar que as pessoas falavam assim, mas o Mo Farah tem um sprint fortíssimo, para ganhar dele, tem que... Isso, né? Nem só, não é para ganhar dele, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu preciso treinar um sprint para poder ganhar numa prova de 5 km. Não, primeira coisa, numa prova de 5 km, 10 km, uma prova de 5 km são 12 voltas e meia. Então, para você ganhar do Mo Farah nos 5 km, você tem que correr 11 voltas do lado dele. 11 voltas e meia do lado dele. Para correr a última volta... Junto dele. Para pensar em correr a última volta do lado dele. Então, toda a preparação que a gente fala, às vezes a pessoa preocupa com a ponta do iceberg. Lá em cima, acha que a prova de 5 km é velocidade. Não, você tem que construir sua base. Primeiro você tem que ter a capacidade de sustentar. Não adianta nada. É o que a gente fala. Você vai fazer série de 200, de 400, você corre rápido. Faz ali um determinado número e tudo. E a sua capacidade de sustentar? Quantas vezes a gente aqui no nosso meio aqui, a gente vê corredor fazendo 200, 400 muito mais rápido que corredores que, né, assim, corredor correndo, vamos exemplificar aqui, 5 km para 23, 24 minutos, correndo série de 400. Até série de 1.000 metros, mais rápido que corredor que corre para 19, 18. Exatamente. Só que na hora que você vai trazer para juntar e pôr ele para correr os 5 contínuos, não sai. Por quê? Porque ele tá preocupado com isso. Ele está preocupado, né? E a gente vê, talvez, isso é um dos maiores erros no treinamento. Hoje que a gente vê, são, vou treinar para 5K e 10K. Aí o cara enche no programa de treinamento, trabalho intervalado, trabalho de pista, série de 200, 400, 600, 800, e esquece de fazer a base. Então ele fica lindo, ele corre rápido, os 2 primeiros quilômetros dele, ele vai lá na frente. Aí chega no 3,5, coitado, Exatamente. Tá voltando, né? O motor tá fundindo, tá superaquecendo, as penas dele estão emborrachadas, o coração tá na garganta. Por quê? Porque não fez a base. Exatamente. Então a base é fundamental, né? A base ali, limiar, o próprio VO2 com série mais extensa, né? Não é o VO2 só com série de 400. Isso. Você tem que ter mais volume, né? Mais extenso, séries de 1.000, 1.200 metros, 1.500 metros, para que prepare ele para a capacidade de sustentação. Isso. Né? E até mesmo para o corpo entender um tempo maior, né? Um estímulo maior dentro da velocidade que ele vai ter que encarar, que ele vai ter que correr. Né? Exatamente. Então, assim, essa estratégia para os 5 quilômetros é fundamental. Vamos pensar nos 10 quilômetros agora, que a gente fala que um corredor treinado para os 5, no nosso programa de treinamento, e a gente vê, se a gente for olhar outros programas de treinamento também, quem está preparado para os 5 está preparado para os 10 também. O volume de treinamento, mas eu treino para 5 km, 40 km, para 10 vai ser 60, não. Se você está seguindo um programa de treinamento, o treinamento é o mesmo. O que vai mudar muitas vezes é só o polimento. Exato. Algum ajuste na reta final ali das últimas 2, 3 semanas, no máximo. Exatamente. Tanto é, né, Volney, que se a gente observar, muitas vezes você coincide, o campeão olímpico dos 5, ele é também um campeão olímpico dos 10. O Mo Farah foi bicampeão olímpico nos 5 e nos 10. Ele ganhou Londres, ouro nos 5 e nos 10 em Londres, e ganhou ouro nos 5 e nos 10 no Rio. Né? O Bekele, mesma coisa, ganhou ouro. Em 2004 ele perdeu o ouro, né, nos 5.000, porque ele perdeu para o marroquino. Mas querendo ou não, ele tá na disputa sempre, Eliano. Ele tá na disputa sempre, mas exatamente, ele perdeu nos metros finais. Né? Mas igual você falou, foi coisa assim de meio segundo que perdeu para o marroquino, foi de estratégia talvez. Ele ganhou ouro nos 10.000 e perdeu o ouro nos 5.000. Mas os 5.000 e os 10.000, a preparação é a mesma. O que muda é só a parte de polimento. Agora, um detalhe maior é que, vamos pensar em termos de níveis energéticos. Talvez o 10.000 você precise mais ainda de contribuição do limiar. Exatamente. Porque ele é o dobro da distância, né? Então, isso que eu falo. Dentro disso, você pensa num ajuste pequeno aí, talvez, né? Assim, nessa fase de polimento, mas antes, você pensando na pessoa que vai correr um 10.000 só, talvez um pouquinho maior, o tempo de exposição dele no limiar um pouco maior, né? Sim, as séries dele, muitas vezes no polimento, enquanto os 5 km, faltando em 2, você vai fazer 5 séries de 1.000, o VO2 dele vai ser 4 de 2.000, 3 de 2.000, algumas vezes 6 de 1.500,
né? Então, mas fora isso, é a mesma, o volume de treinamento, praticamente as séries antes do polimento, na base, no período específico, a mesma coisa. A estratégia só que muda, né? Nos 5.000 na pista, 5.000 metros na pista, são 12 voltas e meia. Na pista, nos 10.000, são 25 voltas. Então, você balizar, né? Talvez o erro ali no 10.000, porque você pode confundir o corredor bem preparado para os 10, que ele é um corredor de 5 também, ele pode confundir, né, na emoção, ele correr o início quase na velocidade dos 5.000 e ele afogar ali no quilômetro 6, no quilômetro 7, o que acontece muitas vezes. Botar na pista, né? Ele entra na pista, até mesmo uma prova de rua aí, né? Que a gente pensar o recorde mundial hoje, a gente falar aí dos 10 quilômetros, tá 26:11, que é também do Joshua Cheptegei, e na rua, se não me engano, acho que é 26:30. É perto, bem perto. É perto também, é um perto longe, né? Se a gente pensar 20 segundos, né? Mas a gente tem só que lembrar, um dia eu estava conversando até com o Thiago, que a pista é o mais rápido. A pista mas a pista é difícil, não é difícil porque você não é familiarizado. Você não é familiarizado com a pista. Mas a pista é o local mais rápido para você competir. Porque tudo controlado. Tudo controlado, plano. A marcação é certa, né? São 400 metros ali certo. Você correndo na raia 1, dentro você vai correr a distância certa. Na rua, muitas vezes, você tem tangente que você tem que fazer. Você tem algum mínimo de desnível que vai existir. Nunca você vai pegar um local totalmente plano. Você tem mais resistência frontal do ar, né, na rua, que vai influenciar às vezes positivamente quando o vento está nas suas costas e negativamente quando o vento está no seu peito. Exato. Né? Então eu vejo isso. A provinha de 10 quilômetros, eu particularmente, é a prova que eu mais gostava de fazer. Né? Eu gostava também. Gostava muito. O 5K eu não gostava muito não, mas eu fazia. Justamente pelo nível de dificuldade do 5K, cara. A gente tá falando dele aqui. Eu te falo que ele é uma prova que eu não gostava muito pelo nível de dificuldade. Você não né? Você parar pra pensar, o pessoal banalizando a distância. Nossa, é muito difícil, cara. Muita preparação. Eu falo assim, claro, física, mas a mental pra andar com o coração batendo na garganta, pra fora da garganta, é muito difícil, cara. Muito difícil, a gente sabe como é que é. Sim. O 10 quilômetros, eu sentia, não que o 5 me desafiava, eu também acho que o 5 era aquela dor que o coração estava na garganta, queimação, você tinha que ter, assim, era a semana toda você pensando nele, né, quando você ia fazer o treino. O 10 também é a mesma coisa, mas o 10 ele tem uma dificuldade aí, porque você vai correr um fio de cabelo mais lento que o 5, né, ligeiramente mais lento, só que mentalmente é o dobro do tempo, né? Então, assim, tem momentos, eu já fiz prova quando eu fui na tribuna lá em 2000, o último ano foi 2018, e quando eu cheguei no quilômetro 4, eu tive vontade de parar, né? O pessoal que está escutando aí, todo mundo tem vontade de parar, não tem como. Só que eu falei assim, poxa, eu vim lá de Belo Horizonte para cá, treinei para essa prova, gastei uma viagem, não, eu vou, aí você... né? Também vira a chave com paciência, você consegue reverter aquele momento de dificuldade. Mas assim, no quilômetro 4 eu falei, nossa, falta o dobro ainda. E eu conheci a prova, vou ter que chegar lá no 8, que é onde que é a praia, são 2 quilômetros de reta ali na praia. E aí você vai fracionando, né? Do 4 eu vou até o 7, aí do 7 eu falo assim, não, puxa, mais um até o 8. Aí quando você chega no 8, que para mim é o ápice, né? É o ápice do desconforto, que ali você já tá com as pernas doendo, as pernas pesadas, já tá aquela catástrofe respiratória no 10 quilômetros, e aí você fala, pô, mais 6, 7 minutos de prova ali são eternos, eternos. E o último quilômetro, então, por mais que você fala, tô chegando, ele não passa, né, cara? Não passa. Eu falo que dependendo, né, tem o fator também que se tiver tudo dentro do programado, você vira um super-homem no último quilômetro, né, cara? Se você chegar ali, mesmo você virando um super-homem no último quilômetro, você passou por essas dificuldades todas. Sim. Eu falo que, não, você chegou tranquilo que você conseguiu crescer. Não, você cresceu porque você estava preparado. E você, teoricamente, deve ter traçado sua estratégia bem feita e cumprido a estratégia que você traçou. Beleza. E aí, só que na hora que você chega naquele
8,5, 9 ali, que é um momento de muito difícil, mas na hora que você chega no 9, que você tá dentro do programado e que você vê que vai dar a sua expectativa, cara, eu acho que é um dos momentos mais gratificantes, né, da prova, é entrar nesse último quilômetro desse jeito, cara. É difícil? Mas vem da preparação, né? Vem da preparação. Quando você vê que tudo aquilo que, igual você comentou, tá tudo dando certo, os números estão ao seu favor, né? Você tá batendo a sua meta, tá melhor às vezes ali, você ainda tá com aquilo te impulsiona, né? Isso. A sua tolerância à dor e a desconforto, ela melhora demais naquele momento ali. É impressionante. Você vai. Né? Por outro lado também, quando você saber reverter esse processo, quando, vamos falar assim, você toma um gol de cara no primeiro tempo, né? Você tomou um 2-0 ali no quilômetro 3, 4, que a expectativa não é da forma que você gostaria, também você tem que ter habilidade de reverter o processo, reverter o seu mental, para continuar e salvar a prova, que muitas vezes a prova ainda tem chance de ser uma prova boa, para você ainda dentro do seu planejado. Porque quem treina para fazer 5K e 10K, o intuito não é completar. Né? O intuito é a relação distância-tempo. É isso aí. É a diferença É completar no menor tempo que você completar no menor tempo para o seu desempenho. Seu desempenho, exatamente. Né? Não é nem bater recorde, mas você cria uma meta de desempenho. Isso. Você gostaria que aquilo ali vai ser satisfatório. Talvez a gente não vamos falar em recorde, vamos falar no momento, né? Porque você vive momentos diferentes. Então, naquele momento você pode estar num momento que o que você tá buscando naquela prova é muito diferente do que você já até fez, que você possa ter feito há 6 meses atrás, mas você está num momento que talvez seja mais lento, mas talvez mais desafiador que até 6 meses atrás. Com certeza. Né? E aí seja mais difícil fazer mais lento que você já tem de uma marca que você já tem pessoal, mas que é desafiador acima do que foi a marca anterior. Sim. E aí é o que importa. E aí, quando eu falo de que a gente está vendo tudo dando certo, é exatamente isso. Desde do seu planejamento até a execução da prova ali no dia, entendeu? Do dia do negócio. Perfeito. E igual às distâncias maiores, saber interpretar os externos, né? Exato. Um dia que está quente, um dia que está úmido, em que momento que você está da preparação, em qual a fase sua da preparação, como que você está também na parte interior, emocionalmente, que às vezes você está com sobrecarga de trabalho, problema familiar, ou você está vindo de uma lesão, porque existe sempre a comparação de você com você mesmo, você com o seu último resultado ou você com o seu melhor resultado. Isso. E isso pode ser um agente sabotador. Exatamente. Né? Te jogar para baixo. Então, você tem que sempre pensar o seu estágio hoje, como que você está. E não é só a parte física, é a parte emocional, como que você está. O que você está disposto a sofrer também. O que está disposto a sofrer também. Na parte, vamos falar na parte emocional. Né? O que você está preparado para isso? O que isso vai te gerar depois, o pós, né? Então a gente sabe, por exemplo, você está com um processo aí de algumas lesões recidivas, eu também tive lesão de tendão. Então eu adoro correr uma prova de 10 km, mas se eu entrar numa prova de 10 km hoje, eu vou entrar com uma perspectiva diferente. Diferente, claro. Eu posso até estar ali, mas eu vou pensar 3 vezes no final, se eu tiver ali numa brincadeira com algum colega, algum companheiro, de dar aquela acelerada grande no final, falar assim, poxa, para ganhar 15 segundos, 20 segundos... Pô, legal, eu gosto da competição, mas o que isso pode... Vai gerar para você no futuro? Me gerar no pós-prova. Então, eu sou muito mais vezes de... Vamos aqui? Vamos ficar aqui do que eu tô aqui, já tô super bem. Isso não significa ser acomodado, mas significa, cara, o seu estado atual, como é que você tá? E pensar, poxa... eu falo que isso aí hoje, Helena, é ser inteligente, cara. Ser inteligente. O termo certo é ser inteligente. Já passou. E isso aí eu brinco assim, quando você é mais novo, você é muito cabeça dura, entre aspas, né? E aí você você não pensa muito no pós. E a gente aguentava, né? Você tem esse negócio. Agora, numa situação dessa, é ser inteligente. É um termo que a gente sempre usa de treinar inteligente. E é competir inteligente. Sim. Da mesma forma que você treina inteligente, você compete inteligente. Exatamente. Porque o papel aceita o que você escreve. Sim. Mas talvez o seu corpo naquele dia não aceite, o seu momento atual não aceite aquilo que está escrito. Então você dá um ajuste, você segura ali onde você está, fala, opa, se aqui eu sigo treinando, sigo o meu processo normal. Agora eu vou
acelerar com o Volney ali na chegada, cara, depois eu vou ficar ali quanto tempo parado, que isso vai me... Então, assim, é pensar e ser inteligente para tomar essa decisão. Sim. E eu acho que isso é diferente. Você vai adquirindo com o tempo também, você vai entender. Porque você tem que entender seu corpo também. Perfeito. Né? Você tem que entender seu corpo para saber o que vai te causar. Perfeito. Bom, Ney, eu espero que hoje a gente conversando aqui, que esse bate-papo, ele sirva principalmente para o corredor moderno, né, o corredor atual, que ele lembre que a prova de 5 km, ela é uma prova para os corredores iniciantes, sim, que nunca fizeram. O 10 km também ele é um outro passo, mas que é uma prova, são provas, né? Não é uma prova, são provas 5 e 10 km que exigem muita preparação quando você vai correr para o seu melhor desempenho. Exato. Exige muita preparação. E que atletas de alto desempenho, não vão nem falar atletas de elite, nível mundial, não. Atletas de alto desempenho treinam muito e quanto mais treinados eles estão, menos eles melhoram. Então é muito difícil melhorar esses atletas. Então muitas vezes eles estão buscando melhorar segundos e treinam aí por anos para melhorar segundos numa corrida dessa de 5 km e 10 km. Então não vamos banalizar essas distâncias que também tem a mesma beleza das distâncias maiores, de 21 e 42, mas com dificuldades diferentes. Diferentes, exatamente. E se, né, Volney, e se você não correu ainda uma prova, né? Experimente correr uns 5 km no limite, com o coração, aquele que o coração vai bater na garganta, ele vai bater quase fora da boca. E um 10, né? E como a Helena acabou de falar, você vai dobrar a distância, tirar um pouquinho da intensidade, e aí depois você conta pra gente se foi desafiador ou não fazer uma distância dessa. Exatamente. É isso aí, pessoal. Valeu aí por mais esse papo de corredor sobre os 5 e 10K. Valeu.